Olá a todos e a todas. A nossa matéria a ser estudada será a competência ambiental, né? O que determina o texto constitucional a respeito da competência em matéria ambiental? Quais são esses dispositivos e por que foram delegados a esses entes federados? Nós vivemos numa república federativa composta pela União, estados e municípios, como também o Distrito Federal. Não se esqueçam do Distrito Federal, do DF. Então, nós temos um critério que foi adotado pelo nosso Constituinte de 88, que é o critério da predominância de interesse. Aquilo que for predominantemente de interesse nacional será uma atribuição da União. Aquilo que for de predominância regional será uma atribuição dos estados, né? E aquilo que for estritamente local será interesse do município. Portanto, este foi o critério adotado para a repartição de competências no texto constitucional de 88. E quando nós falamos de competência, nós falamos de uma competência legislativa, uma competência legiferante, também conhecida como uma competência formal, de editar atos normativos, e de uma competência administrativa ou material, né? No que se refere à questão ambiental, está diretamente relacionada ao poder de polícia do órgão ambiental competente, seja ele da União, dos estados e do município. Tá? Na competência legislativa, nós temos uma competência concorrente. Vejam que está grifado em vermelho, porque grande parte dos bens ambientais tutelados no texto constitucional de 88 encontram-se contemplados nesse grande dispositivo constitucional do artigo 24. Então, a regra geral, em termos de uma competência legislativa em matéria ambiental, será, na sua maioria, de uma competência concorrente, artigo 24. Mas nós também temos uma competência privativa, que estão dispostas nos artigos 21 e 22 do texto constitucional de 88. Essa competência privativa, ela diz respeito à União. Tá? Artigos 21 e 22. Uma competência voltada para a edição de atos normativos. E essa competência administrativa ou material, eu sempre falo assim que é o ente que coloca a mão na massa, né, quando exerce o poder de polícia ambiental. É ele quem fiscaliza, é ele quem autua, é ele quem licencia, é o órgão ambiental que embarga, que apreende e assim por diante, né? Então, a regra geral do texto constitucional é que essa competência ela é uma competência comum, conforme o artigo 23 do texto constitucional de 88. Tá? E nós também temos, não como regra geral, uma competência exclusiva material disposta no artigo 21 da Constituição Federal de 88. Então, a competência administrativa ou material, uma competência voltada para o poder de polícia dos órgãos ambientais, seja da União, estados ou municípios. Tá? E aqui uma competência legislativa, né, que diz respeito à edição de atos normativos. Quem vai legislar sobre o assunto? Então, o texto constitucional, ele fez essa divisão. Com relação à competência legislativa ambiental, nós temos um grande dispositivo, que é o artigo 24. Esse artigo 24, ele determina, compete à União, estados e Distrito Federal legislar concorrentemente sobre. Tá? Então, o artigo 24 elegeu para uma competência legiferante a União, estados e Distrito Federal. Mas e os municípios? Os municípios podem e devem legislar sobre matéria ambiental, mas não conforme o artigo 24, mas sim conforme o artigo 30, que nós veremos adiante. Quais são esses grandes dispositivos constitucionais, os grandes incisos que tratam dessa competência legislativa concorrente? Tudo que for
florestas, caça, pesca, fauna, conservação da natureza, defesa do solo e dos recursos naturais, proteção do meio ambiente e controle da poluição. Será uma competência concorrente, ou uma competência paralela também, conhecida dessa forma. Proteção ao patrimônio histórico, cultural, artístico, turístico e paisagístico, patrimônio cultural brasileiro, né? Também será uma competência concorrente legislativa, né? Editar normas sobre esses assuntos. E responsabilidade por dano ao meio ambiente, ao consumidor, a bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico. Aqui nós temos algumas características dessa competência concorrente, né, determinada ou instituída no artigo 24. A União compete editar normas gerais. O que são essas normas gerais? São os pisos mínimos protetivos, né, instituídos no território nacional. Portanto, os estados e o Distrito Federal devem observar esses mandamentos ou esses regramentos que são estabelecidos pela União. Mas e o município? Via de regra, o município também legisla sobre esses assuntos, mas nos termos do artigo 30, quando houver interesse local ou de forma suplementar à legislação federal. Então, vamos lá. Características. A União define, edita parâmetros gerais. O Código Florestal Brasileiro é uma norma geral, editada pela União. A Lei Federal 12.651, de 2012. Então, quando a gente estuda a figura da APP e a figura da área de reserva legal, são os parâmetros, os limites estabelecidos numa norma federal, em que os estados e o Distrito Federal devem observar criteriosamente, bem como os municípios, na sua competência suplementar disposta no artigo 30 do texto constitucional de 88. No caso, existe também uma particularidade que os estados eles podem suplementar essa legislação federal. Então, mesmo com a edição de uma norma federal, editada pela União, os estados eles podem suplementar essa legislação no seu território, atendendo às suas vocações regionais, às suas peculiaridades daquele território regional. Tá? E no caso da inexistência de uma norma federal sobre o assunto, o Estado, né, legislará plenamente sobre o assunto, sobre a matéria. Tá? É uma competência plena disposta no parágrafo 3º do artigo 24 do texto constitucional de 88. Né? O Estado, na ausência de uma legislação federal, ele pode legislar plenamente sobre determinado assunto em matéria ambiental. E para finalizar essa competência concorrente, né, as suas características, existe uma situação bastante específica, onde, né, na superveniência de uma norma federal em matéria ambiental, suspende a eficácia da lei estadual no que lhe for contrária. Então, vejamos a seguinte situação. A União edita uma lei nova e que no estado B já existia uma norma estadual. Quando da edição dessa norma superveniente federal, aqueles dispositivos ou toda a normativa do estado que já estava criado, que já estava editado, suspende a eficácia da lei estadual no que lhe for contrário e prevalece as diretrizes da norma federal editada pela União. E prestem bem atenção, suspende a eficácia e não revoga a eficácia. Né? Esse termo revogação é um termo geralmente que cai muito, é um termo de pegadinha. Mas o texto constitucional ele fala, né, determina expressamente que suspende a eficácia da lei estadual no que lhe for contrário. Dando continuidade, né, essa competência concorrente. Como eu falei para vocês, a grande regra está no artigo 24, né, da tutela legislativa em matéria ambiental, União, Estados e Distrito Federal. Mas e os municípios? É um ponto de interrogação.
Tanto é que nós sabemos que inúmeros municípios brasileiros têm legislações específicas que protegem o meio ambiente. Tá? Todo o respaldo constitucional estará, né, instituído ou determinado no artigo 30 da Constituição Federal de 88. Sempre que houver, né, assuntos de interesse local, o município poderá instituir uma lei municipal e, de forma a suplementar, uma lei federal e estadual no que lhe couber. Tá? Então, sempre, pessoal, o município poderá legislar sobre meio ambiente com base no artigo 30. Interesse local e de forma a suplementar a legislação federal e estadual no que couber. Tá? Agora, nós temos um regramento específico quando diz respeito à União. Tá? Vejamos a próxima lâmina. Então, nós temos, no texto constitucional, regras específicas voltadas para a União, tanto na sua competência legislativa, conforme o artigo 22 de 88, da Constituição Federal de 88, que sempre será uma competência privativa, e nós temos uma competência material, né, nos termos do artigo 21, que sempre será exclusiva. Tá? Neste caso aqui, é indelegável, não se delega a qualquer outro ente, porque são situações, bens ambientais estratégicos para o país de interesse exclusivo da União. Tá? Uma competência de atuação administrativa da União, poder de polícia, na maioria das vezes licenciamento da atividade, fiscalização, embargos, apreensões e outras situações inerentes ao poder de polícia. Aqui nós temos uma competência de editar atos normativos pela União, que poderá ser delegável a outro ente da federação. Quais são essas situações? Águas, populações indígenas, energias, minas, jazidas. Né? Essa delegação ela poderá ocorrer, né, desde que haja uma lei complementar, né, determinando essa delegação a outro ente federativo. Caso contrário, é uma competência privativa da União legislar sobre o assunto. No caso aqui de uma competência exclusiva, só a União tem o interesse. Né? São alguns assuntos estratégicos, alguns bens ambientais estratégicos, gerenciamento de recursos hídricos. Né? Nós sabemos que a água é um bem finito, escasso, né? E que tem toda uma problemática na sua utilização, na sua forma de apropriação pelo homem, pelas atividades. Então, o poder público ele precisa controlar esses diversos os usos múltiplos da água para as diversas atividades. Senão, ela acaba. Né? Com certeza, ela acabará um dia, enfim, se não bem utilizada pelo poder público. E nós temos outros assuntos: desenvolvimento urbano, habitação, saneamento básico, transportes urbanos e instalações nucleares. A questão das instalações nucleares é uma atuação administrativa exclusiva da União, é monopólio da União. Tanto é que o artigo 225 disciplina que qualquer atividade nuclear com material radioativo precisa ser definida em lei federal. Tá? Não pode outro ente legislar sobre o assunto, a instalação de atividade nuclear. E agora, a famosa competência material ou comum em matéria ambiental. Né? O regramento geral, né, está disciplinado no artigo 23 do texto constitucional de 88. Aqui nós temos todos os entes em pé de igualdade nessa competência comum. Tá? A União, Estados, municípios e Distrito Federal. Ninguém é melhor do que ninguém. Todos têm essa atribuição constitucional de defender e preservar o meio ambiente e combater todas as formas de poluição. Tá? E o parágrafo único do artigo 23 determina que lei complementar definirá essas formas de cooperação entre os entes. São as seguintes situações:
Proteger os documentos, as obras e outros bens de valor histórico, artístico, cultural, os monumentos, as paisagens naturais notáveis e os sítios arqueológicos. Impedir a evasão, a destruição e a descaracterização de obras de arte e de outros bens de valor histórico, artístico, cultural. Proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas. É um regramento constitucional. Qualquer ente que verificar um dano ambiental, ele tem uma tarefa constitucional, né, de fiscalizar aquela atividade e adotar os mecanismos, os meios corretos para coibir a continuidade daquela degradação ambiental. E preservar as florestas, a fauna e a flora. É uma competência comum da União, Estados, municípios e Distrito Federal. Todos, né, em pé de igualdade, têm essa difícil tarefa de proteção constitucional do meio ambiente. E vamos à seguinte questão de 2015, da FGV, como foi cobrada uma questão de competência ambiental. O município Z deseja implementar política pública ambiental no sentido de combater a poluição das vias públicas. Sobre as competências ambientais distribuídas pela Constituição, assinale a afirmativa correta. Tá? A União, Estados, Distrito Federal e municípios têm competência material ambiental comum. Vocês lembram o regramento geral? Competência comum, artigo 23. União, Estados, municípios e Distrito Federal. Devendo leis complementares fixar normas de cooperação entre os entes. Eu falei lá, parágrafo único, lei complementar fixará parâmetros de cooperação entre a União, Estados, municípios e Distrito Federal. A princípio, essa é a alternativa correta. B. Em relação à competência material ambiental, em não sendo exercida pela União e nem pelo Estado, o município pode exercê-la plenamente? Pessoal, o texto constitucional fala de uma competência comum, não uma competência que um único ente pode exercê-la plenamente. Então, essa alternativa é falsa. O município só pode exercer sua competência material ambiental. Qual que é a competência material ambiental? Onde que o município está inserido? Artigo 23. Nos limites das normas estaduais sobre o tema. É a atuação do poder de polícia, é o licenciamento, é a fiscalização. Mandamento constitucional, nos termos do artigo 23. Falsa. D. O município não tem competência material em direito ambiental por falta de previsão constitucional. Nem vou terminar, pessoal, porque nós sabemos que o município tem previsão constitucional no artigo 23, uma competência material comum ambiental, tá? Administrativa, de exercer o poder de polícia localmente, podendo, porém, praticar atos por delegação da União ou do Estado. Totalmente falsa essa questão. Bom, avaliem a minha aula relacionada à competência ambiental, bons estudos e até a próxima. Clique like.